Olá, criança, olá, família. Mais uma aula de matemática e nessa aula vamos aprender os algoritmos da adição, o algoritmo usual para resolver uma adição. Vamos iniciar esse assunto com um probleminha para a gente entender melhor esse assunto. Em uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, há 13 meninos e 25 meninas. Qual é o total de alunos dessa turma? Então, nessa turma nós temos 13 meninos, destaquei aqui os dados, e 25 meninas. Então, temos essas duas informações, esses dois dados do problema. E a questão, o probleminha, quer o total de alunos dessa turma. Então, para nós sabermos o total dessa turma, devemos adicionar essas duas quantidades, ou acrescentar, ou juntar essas duas quantidades. Para entender o algoritmo da adição, vamos usar o material dourado. Vocês lembram do material dourado? Então, se vocês não lembram do material dourado, é esse material aqui, onde esse cubinho representa uma unidade, cada cubinho é uma unidade. Se eu tiver 2 cubinhos, eu tenho 2 unidades. Se eu tiver 3 cubinhos, eu tenho 3 unidades. Temos essa peça que nós chamamos de barrinha. Essa barrinha representa a dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades. Ou seja, cada vez que eu juntar 10 cubinhos, tenho aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu tiver 10 cubinhos, equivale a uma barrinha, ou seja, uma dezena. Quando eu tiver 10 barrinhas dessa, 10 dezenas, equivale a uma placa. Essa plaquinha equivale a uma centena. Então, vamos lá resolver esse probleminha, entender como usar o algoritmo da adição utilizando o material dourado. Deve ser organizado dessa seguinte forma: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então, nós temos 13 mais 25, onde o 13 representa o número de meninos e 25 o número de meninas. Vamos primeiro representar o 13. Observe que no 13 nós temos 3 unidades e uma dezena. Então, nós temos 3 unidades, tá aqui, representado com material dourado, e uma dezena. Uma dezena é a barrinha, que equivale a uma dezena. Então, temos aqui uma dezena. Então, formamos o número 13. Então, observe, unidade na unidade e a dezena embaixo da dezena. Vamos representar o número 25. Observe que no número 25 nós temos 5 unidades e 2 dezenas. Vamos representar primeiro a unidade. 5 unidades. Temos aqui 5 unidades e 2 dezenas. 2 dezenas representam 2 barrinhas. Uma barrinha não representa 10, então, se eu tiver 2 barrinhas, eu tenho 2 dezenas. 2 dezenas, 10 mais 10, que são 20, com mais 5 unidades, então eu tenho 25. Então, observe as unidades embaixo das unidades, dezena embaixo da dezena. Vamos agora adicionar esses valores para nós saber o total. Então, eu tenho 3 unidades mais 5 unidades. Dá quanto? Então, eu tenho 3 unidades mais 5 unidades. Então, se eu juntar, nós vamos ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8. Então, juntamos as unidades que deu um total de 8. Então, vamos colocar o 8 aqui. Depois que somou as unidades, vamos para as dezenas. Observe, eu tenho uma dezena mais 2 dezenas. Então, eu tenho aqui uma dezena mais 2. Então, se eu juntar, vou ficar com quanto? 3 dezenas.
Então, vamos lá colocar 3 dezenas. Então, nós temos aqui 3 dezenas, que dá 10 mais 10 mais 10, que são 30. Com mais 8 unidades, nós temos 38. Lembrando que o sinalzinho de mais, ele sempre vai ficar ao ladozinho aqui, tá? Indicando a operação de adição. Tá bom? Então, nós temos aqui o número, o total que deu, 3 dezenas e 8 unidades. Então, temos um total de 3. E aqui nós temos 8. Então, formou o número 38. Ok? Agora, vamos montar o algoritmo da adição usando fichas. Então, temos novamente 13 mais 25. 13, lembrando que é o número de meninos, e 25 o número de meninas. Nas fichas, nós temos as fichas circulares, que representam as unidades. Temos as fichas retangulares, que representam as dezenas. Então, vamos montar o algoritmo usando essas fichas. Então, primeiro 13. 13 nós temos 3 unidades, então 3 fichas circulares. Temos uma dezena, então uma ficha retangular. Então, 13. Vamos agora montar o 25. No 25 nós temos 5 unidades, 5 fichinhas circulares nas unidades. E temos 2 dezenas que vamos colocar embaixo das dezenas, na casa das dezenas. Então, temos 2 fichas retangulares, 2 dezenas. Lembrando que uma dezena vale 10. Então, temos 10 aqui, mais 3, 13. Temos 2 dezenas, cada uma vale 10. 10 mais 10, 20. Mais 5, então 25. Vamos agora somar. Primeiro, a casa das unidades. Eu tenho 3 mais 5, então vai dar um total de 8 unidades. Vamos somar agora as dezenas. Eu tenho uma dezena mais 2 dezenas, dá um total de 3 dezenas, 3 fichas retangulares. Então, observe, eu tenho 10 mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 8, 38. Então, eu tenho o número 38. Observe, sinalzinho de mais na parte inferior, representando a adição. Então, nós temos 3 dezenas e 8 unidades. Então, o número 38. Então, voltando para o probleminha, então, entendemos, então, o algoritmo da adição, então, ele é montado da seguinte forma. Primeiro as unidades, depois as dezenas. Então, vamos montar aqui novamente. Então, eu tenho aqui 13, que o 3 fica embaixo da unidade, uma dezena embaixo da dezena, mais, tá? Não esquecer do sinalzinho de mais, fica nessa parte aqui inferior. Aí nós temos 25, que vai ficar 5 unidades e 2 dezenas. Então, nós vimos que 3 mais 5 é 8. 3 mais 5, 8. Agora, vamos para as dezenas. Eu tenho uma dezena, com mais 2 dezenas, eu tenho 3 dezenas. Então, eu tenho 38. Ou, montando de forma usual, temos, então, 13, 25. Então, observe as unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas, mais, passa a barrinha. Essa barrinha vai separar o resultado dos valores a ser somado. Então, vamos lá. Começando pelas unidades. 3 unidades mais 5 unidades, 8. E uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas, 38. Então, o algoritmo de forma usual. Então, a resposta do nosso problema é esse. O total de alunos é 38. Ok? Então, tenham uma boa aula e respondam as atividades da página 96, 97 e 98.